Preparei uma aula hoje para vocês para mostrar mais ou menos como é na prática que essa questão da cultura organizacional influencia a gestão. E aí eu trouxe até, né, a pergunta que eu deixo para vocês começarem a refletir agora no início da aula é: por que que a cultura organizacional ela tem um impacto tão grande na gestão das organizações? Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Como que o fato de alguns empresários acreditarem em determinadas coisas, terem alguns valores presentes, será que isso afeta a maneira como a empresa se desenvolve, como a empresa cresce, como a empresa consegue alcançar o tão, né, almejado sucesso financeiro? Será que isso tem relação com a cultura da empresa? Será que isso modifica? Se você mudar os valores das pessoas que estão ali trabalhando, será que a empresa vai também se transformar? E aí eu entro, né, nessa discussão que tem muito a ver com o que todo mundo fala a respeito daquelas coisas de teoria e prática. Ah, o que a gente estuda na teoria é de um jeito, quando a gente vai para a prática é diferente. E eu quero mostrar para você que não é. Eu quero mostrar para você que existe sim um impacto da cultura organizacional, existe sim um impacto do comportamento das pessoas, e quando você muda isso, você transforma a tua empresa. E para falar sobre isso, então eu quero contar um pouquinho a história da Alcoa. A Alcoa, ela é a Alumínio Companhia América, é a Companhia Americana de Alumínio, em inglês significa, eu não sei como fala, tá? Vou falar do meu jeito aqui, Aluminium Company America, tá? Tentei puxar meu sotaque texano aqui, mas é a Companhia Americana de Alumínio. Essa Alcoa, ela nada mais é do que a empresa que inventou o processo de utilização do alumínio. Então tem aqui a historinha para vocês. Em 9 de julho de 1886, o tal do Hall, eu cortei o nome do cara, gente, que mancada minha, mas esse Hall aqui, ele patenteia o processo de produção de alumínio por eletrólise. Eu não tenho a mínima ideia de como que seja isso, nem o que seja isso. O que eu sei é que esse cara aí, ele inventou esse processo, patenteou esse negócio, e por conta disso, ele criou a primeira indústria a trabalhar com alumínio, e que é a indústria que domina esse mercado até hoje. E todo o processo de produção de alumínio segue essa tecnologia desenvolvida pelo esse Hall e depois o Paul, lá da França. E aí você tem o processo conhecido como Hall-Héroult, que é o único método pelo qual você produz alumínio no mundo até hoje. Então tem mais de 100 anos essa produção de alumínio, e a maneira como ela é feita hoje. Então a Alcoa é uma empresa que ela foi monopólio do processo de produção do alumínio durante muitos anos, mas ainda é a empresa que domina esse mercado de alumínio, tá? Só que no final da década de 80, a Alcoa ela estava passando por uma situação muito ruim. Ela estava assim, gente, à beira da falência. Olha que loucura, hein? Uma empresa do tamanho da Alcoa, que está presente na maioria dos países, inclusive a gente tem aqui no Brasil a Alcoa, e na década de 80 ela estava bem mal das pernas, ela estava quebrando, com problemas financeiros muito grandes, mas ela conseguiu, num período de um ano, reverter toda essa situação ruim e alcançar uma lucratividade recorde. No período de um ano, hein? Uma empresa que estava prestes a quebrar
ela mudou o seu presidente. Aí as pessoas perguntam assim, né? Por que você muda presidente de empresa? Por que você muda técnico de futebol? Porque esses caras têm influência na gestão, tá? Uma coisa que você tem que levar dessa disciplina é o seguinte: o técnico de futebol, ele não ganha jogo, mas ele perde jogo, tá? Isso é muito importante. O gestor da empresa, ele não vai fazer a empresa crescer sozinho, ele precisa da ajuda de todo mundo, mas ele sozinho pode quebrar a empresa com uma série de ações erradas que ele faz, que ele comete e que leva seus funcionários a cometer. Então é mais fácil você quebrar uma empresa tendo um gestor ruim do que você fazer uma empresa crescer com um gestor bom. O gestor bom, ele pode, inclusive, manter a empresa na mesma qualidade ou a empresa crescer significativamente. Agora, o gestor ruim, ele não consegue nada disso, não. O gestor ruim, ele vai quebrar a empresa se as pessoas não ficarem atentas. E foi isso que aconteceu com a Alcoa, tá? E aí, gente, o que foi então que a Alcoa fez que transformou? Ela contratou esse cara chamado Paul O'Neill, que ele assumiu a presidência da Alcoa em 1987, e foi ele que, no período de um ano, transformou a gestão da Alcoa. Ele modificou a Alcoa e uma empresa que estava praticamente quebrada em 87, ela finalizou 88 com uma lucratividade recorde. Então o cara conseguiu uma coisa assim magnífica. Mas quem que é esse cara? Ele é o gênio da administração? Aí que é legal, não é. Não é o gênio da administração, nem o gênio da gestão. O Paul O'Neill, ele era, porque ele morreu, inclusive, esse ano, morreu em, se eu não me engano, foi em abril desse ano, de 2020, com 80 e poucos anos. Ele era bacharel em economia, mestre em gestão pública. E ele trabalhou no governo na área de orçamento. Trabalhou como vice-diretor do escritório de administração e orçamento de 3 governos seguidos, né, durante 12 anos. Do governo Nixon, aí outros governos lá, não lembro agora. E aí, em 87, ele deixa o governo, ele era funcionário público, concursado, ele deixa de trabalhar no governo e vai trabalhar na Alcoa. Foi um convite que ele teve, e aí era um desafio muito grande, ele decidiu, então, trabalhar na Alcoa para tentar reverter essa situação. Tá? Depois ele sai da Alcoa, e aí eu acho que talvez também algo que vale a pena destacar é que de 2001 a 2002 ele foi o secretário do Tesouro americano no governo Bush, governo George Bush, em 2001, né, de 2001 a 2002. Então ele era um cara, não era o gênio, mas era um cara que sabia o que ele estava fazendo. Mas o que ele fazia, gente, que realmente dava a diferença? Ele mexeu no comportamento dos funcionários, ele mudou a cultura da Alcoa. Então, olha que legal, só fazendo essa mudança de comportamento, ele pegou uma empresa que tinha um valor de mercado de 3 bilhões em 86 e levou essa empresa para um valor de mercado de 27 bilhões de dólares até o ano 2000, que é o ano em que ele se aposenta, né, 2000. Então, o trabalho que ele fez foi significativo, mas no período de um ano, ele também fez um trabalho muito importante, porque já tirou a empresa de uma situação ruim. E aí é engraçado, porque quando ele chega, que ele vai ser apresentado como presidente da Alcoa,
Então você tem lá, normalmente essa apresentação se deu no salão de um hotel, no salão de festas do hotel, aí levam todos os acionistas da empresa lá, e os caras ficam ali esperando o futuro, o novo presidente, falar para eles, ó, gente, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou mandar um monte de gente embora, vou diminuir os custos, vou fazer um monte de ações aí financeiras, estratégicas, para tirar a Alcoa dessa situação difícil. E o cara não fala nada disso, né? O que ele fala? Ele entra no auditório, pega o microfone e a primeira coisa que ele fala para as pessoas são essas frases que eu coloquei aí no slide. Ele começa assim: quero falar com vocês sobre segurança no trabalho. Todo ano, vários funcionários da Alcoa sofrem ferimentos tão graves que perdem um dia de trabalho. Pretendo fazer da Alcoa a empresa mais segura dos Estados Unidos. Minha meta é um índice zero de acidentes. Você acha que o acionista ouviu esses negócios e ficou como? Os caras iriam morrer. Diz que logo que ele terminou a palestra dele, os caras saíram e muitos foram já vender as ações da empresa. Falaram, não, vende porque esse cara é louco. Como é que você vai resolver o problema de uma empresa do tamanho da Alcoa, uma situação financeira completamente difícil, trabalhando apenas com questão de comportamento, segurança do trabalho? Nós estamos lá em 1980, 87. Você tá louco, esse cara é louco. E aí virou, né? O pessoal ficou tudo em silêncio, não estava entendendo nada o que ele estava falando, o que ele queria chegar. E disse que ainda ele terminou a fala dele, falou assim: ó, eu ainda quero avisar vocês que as saídas de emergência desse salão estão ali nas portas laterais ao fundo do salão. E os caras ficaram tudo loucos. E ele conta, né, no livro que ele ainda foi, ou sim, foi a pior sugestão, a pior informação que eu dei na minha vida, porque aí saiu todo mundo correndo pelas portas de emergência para ligar para os corretores da bolsa para vender as ações da Alcoa. Só que o que ele queria fazer, e ele talvez não soube explicar, e também não tinha muito por que explicar, é que ele entendia que para mudar a empresa, ele precisava mudar a cultura do funcionário. E para você mudar a cultura do funcionário, você precisa mudar o comportamento. E para mudar o comportamento, você precisa estabelecer um novo hábito, tá? E aí é lógico, essa história da Alcoa é do livro O Poder do Hábito, do capítulo 4, que eu recomendo que vocês façam a leitura. Depois eu vou mandar para a Cris esse capítulo, eu preparei o capítulo 4 e vou mandar ele para vocês lerem, porque é bastante interessante, porque aí se aprofunda um pouco mais na história dele, do Paul Neal e do que ele falou durante a palestra dele, tá? Mas a questão aqui, é importante você entender o seguinte, que os números de segurança da Alcoa, eles eram muito ruins. E se eles conseguissem diminuir os índices de acidentes, eles estariam economizando em custos de desperdício, porque os funcionários sofriam acidentes que ele perdia muitas vezes um dia inteiro do trabalho, sem contar aqueles acidentes mais graves, e aí a empresa tinha que arcar com as indenizações, sem contar todo o prejuízo do processo de produção que acontecia, a máquina parava, estragava a máquina, perdia matéria-prima. Então, ele entendeu, o Paul Neal, que muito do problema da Alcoa estava se dando justamente na falta de segurança do trabalho. Só que essa falta de segurança era uma questão cultural, porque as pessoas não tinham essa cultura de se preocupar com o acidente do trabalho. A gente está falando de década de 80, então isso estava começando. Se você pegar os índices de acidentes de trabalho
na construção civil na década de 80 é uma coisa assim absurda. O tanto que morria de gente na construção civil no Brasil na década de 80. E aí você tem até aquela questão até pejorativa de relacionar, gente, e aí eu vou te dar um dado, que é um dado do que era utilizado, né? Fazia uma correlação do pedreiro com o alcoolismo, que o cara trabalhava bêbado, alcoolizado. E as pessoas não entendiam por quê. Diziam que o cara porque é pobre, e aí bebe até cair, porque enfim, fazem toda uma situação, não entende a vida do cara, e aí faz toda uma situação ruim. Mas por que o cara da construção civil trabalhava bêbado, alcoolizado? Por que ele chegava na empresa, naquela época, e o pessoal que trabalhava na construção civil na década de 80 eram pessoas que saíam de situações de cidades que estavam numa tremenda miséria e iam para a cidade grande, e aí o cara não tinha estudo, não tinha formação. Naquela época, a única coisa que ele conseguia fazer era trabalhar na construção civil. Só que o cara não tinha comida, porque ele saiu das cidades que tinham um problema social muito grande, em termos de miséria mesmo, miséria, e ele ia para a cidade grande buscar emprego, acabava trabalhando na construção civil, mas até receber o salário dele, o primeiro salário, ele não tinha dinheiro para tomar café da manhã, por exemplo. E o que o cara fazia? Qual era o hábito dessas pessoas? Imagina, você vai trabalhar em obra, gente. Você tem ideia do esforço necessário que o corpo tem para bater massa, assentar tijolo, andar em andaime? Se o cara não tomar um bom café da manhã, ele não aguenta. E esse cara não tinha dinheiro para tomar café da manhã. O que ele fazia então? Ele comprava a pinga 51, não sei se era 51, mas comprava uma garrafa de cachaça ou comprava um copo, aqueles copos americanos de cachaça, ia na padaria e mandava o cara encher o copo e tomava aquele copo inteiro de cachaça. Por quê? Porque cachaça é açúcar e o açúcar dá energia. E o cara com aquele copo de açúcar, de cachaça, ele trabalhava o dia inteiro. Ele tinha energia, só que aquilo ali subia. Imagina se tomar aquele negócio, estômago vazio. Nossa, me deu até me deu até um treco ruim agora. Reverteu o meu estômago aqui, imagina? Tomar um copão de cachaça logo cedo. Mas ele fazia aquilo para sustentar, ele não conseguia trabalhar se não fizesse aquilo. Só que ficava bêbado, alcoolizado. Aí o que acontecia? O cara caía do andaime. Quando as empresas, as construtoras pararam para analisar o que estava acontecendo, por que tinha tanto acidente de trabalho, principalmente porque isso começava a pegar pesado no custo trabalhista, não só de questão de legislação trabalhista, porque aí o cara morre, aí embarga a obra, até entender o que aconteceu, mas também no problema de desperdício, de coisa mal feita e assim por diante. Foi que a empresa entendeu, que as empresas entenderam que não, nós precisamos dar café da manhã para esse funcionário, nós precisamos dar educação para ele, então os caras chegam cedo, eles têm café da manhã, depois eles têm aula, e aí foram melhorando a condição dos funcionários, eles foram mudando o comportamento dos funcionários e foram mudando a cultura dos funcionários, e hoje você pega aí grandes construtoras, elas são referências em qualidade, em mão de obra, porque para você ter qualidade da mão de obra, você tem que preparar essa mão de obra. Ela não vai cair assim, o cara não vai aprender sozinho. Tem que ensinar. E aí você tem que dar condição de trabalho. Né? O que acontecia na construção civil na década de 80 é mais ou menos o que acontecia na época do Taylor, lá no início do século XX, que as pessoas não tinham condições de trabalho. Mas aí eles perceberam que mudando a condição de trabalho ajudaria. E foi exatamente o que o Paul O'Neill fez com a Alcoa. Ele percebeu que, gente, se eu diminuir esses acidentes de trabalho,
eu vou conseguir diminuir um monte de problemas de desperdício que a Alcoa tem e vou conseguir fazer a empresa ganhar muito dinheiro. Só que ele sabia também o seguinte, que não adianta eu chegar e bater de frente com todo mundo, porque você não muda comportamento assim. É até o que ele coloca aqui, ó. Não adianta eu tentar um esforço motivacional ou fazer as baboseiras que às vezes vocês ouvem de outros diretores. O que é isso? Fazer aquelas palestras motivacionais, botar todo mundo para pular com energia. Vamos mudar, vamos ser felizes, vamos vestir a camisa da empresa. Isso aí funciona até um determinado momento, depois perde-se o efeito. E aí ele sabia que isso não ia dar resultado. Então o que ele faz? Ele faz um trabalho de conscientização do funcionário, mas não fazendo um trabalho de botar todo mundo numa sala e ficar explicando, você tem que tomar cuidado para não perder seu dedo, para não perder o braço. Eu tenho que, de alguma maneira, levar com que os funcionários concordem em se tornar parte de algo importante. Então, ele faz um outro trabalho de desenvolvimento comportamental, assim, forçando um pouco a ação, porque ele chega e fala assim, a partir de agora eu quero que todo acidente de trabalho que aconteça, que você me diga o que precisa fazer para não acontecer mais. Então, esse é a estratégia que ele usa. Ele não chega e fala assim, a partir de agora eu não quero mais acidentes. Não, vai continuar acontecendo acidentes, porque eu não mudei as pessoas. Mas eu tenho que mudar o hábito delas tratarem os acidentes. Então, a hora que aconteceu o acidente, eu quero que você me dê soluções para que esse acidente não aconteça mais. E aí, usando esse artifício, em menos de um ano, os lucros da Alcoa atingiram uma alta recorde. E aí, o O'Neill conseguiu pegar uma empresa que era uma das mais antiquadas dos Estados Unidos, uma das mais potencialmente perigosas nos Estados Unidos, e transformar essa empresa numa máquina de lucros com um índice de acidente de trabalho zero. Foi o que esse cara conseguiu em um ano. Tá? Bem, o que ele fez então? Atacou o único hábito que era simplesmente fazer com que as pessoas mandassem informações relacionadas à segurança. Então ele fala que, não adianta eu mandar a pessoa mudar. Ela não vai mudar, as pessoas não vão mudar. O que eu tenho que fazer é desmanchar os hábitos relacionados à segurança. E os hábitos que ele desmanchou foram justamente esses. E aí explica bem a teoria, né? O O'Neill acreditava, e isso não é ele acreditar, é assim que funciona, que alguns hábitos têm o poder de iniciar uma reação em cadeia, mudando outros hábitos, e aí os estudiosos, os autores do livro, explicam que isso se chama hábitos angulares, que são aqueles hábitos que você tem no seu dia a dia, mas que quando você consegue modificar um desses hábitos, a tendência é que ocorra uma modificação em cadeia na maneira de você levar a vida. Então, às vezes, você quer emagrecer e fica lutando para parar de comer, quando, na verdade, o problema não é a comida que você está ingerindo, mas sim como é que você faz essa refeição, o hábito de ficar na TV, na frente da TV, ou comer comida gordurosa, ou sei lá o quê. Então, você mudando um desses hábitos, pode ser que você crie uma reação em cadeia, e aí você vai acabar até emagrecendo. Então, é o que ele fala aqui, os hábitos angulares dão início a um processo que, ao longo do tempo, transforma tudo. Só que hábito, gente, o hábito é um comportamento.
A partir do momento que você muda um comportamento, ou a partir do momento que você troca um comportamento por outro, você tem uma transformação. Porque é algo muito importante você entender que para você mudar um comportamento que você está habituado a desempenhar durante a tua vida, não é só mudar aquele comportamento. Você precisa substituir um hábito por outro hábito. É como se ficasse um vazio na tua cabeça. É por isso que as pessoas não conseguem emagrecer. As pessoas conseguem emagrecer. Elas não conseguem, muitas vezes, se manter magro. Por quê? Porque ela faz um processo de emagrecimento, mas ela não muda o hábito de comer. E aí, isso é que acaba gerando problema, mesmo que foi aí que ele atacou na Alcoa. Ele falou, não adianta eu mudar o hábito do meu funcionário para ele tomar cuidado, falar que ele tem que tomar cuidado, ficar fazendo palestra para ele tomar cuidado. Eu preciso mudar o hábito de como ele encara esse acidente, porque as pessoas não querem, ninguém quer sofrer acidente. Então, a partir do momento que eu começo a envolver as pessoas em buscar soluções para evitar os acidentes, eu estou mudando o hábito da maneira como as pessoas se comportam frente aos acidentes. E aí foi isso que ele fez. Então, o que ele colocou? Ele falou o seguinte, ó, nós precisamos entender por que os acidentes acontecem. E para você entender por que um acidente acontece, você precisa estudar o processo de fabricação. Porque se está dando acidente, você está com problema no processo de fabricação. Então, eu tenho que fazer um estudo do meu processo. Eu preciso rever o meu processo para entender como ele funciona e evitar acidentes. Olha que coisa interessante. Você não está mais falando de segurança, você está falando de processo de produção. Eu tenho que estudar o meu processo de produção. E aí eu preciso, ó que legal, contratar pessoas que pudessem educar os funcionários a respeito de controle de qualidade e controle de processo e maneiras de fazer o processo mais eficiente. Porque a hora que eu mudo o processo, muitas vezes eu diminuo, talvez, a necessidade do funcionário andar de um lado para o outro, e isso acaba causando acidentes. Então, eu tenho que contratar pessoas para ir lá e me ajudar a isso, a trabalhar com isso. Aí é que entram as palestras e os treinamentos. Aí, o que o O'Neill fez também? Ele fez o seguinte, ó, pessoal, todo presidente de unidade, e aí a gente está falando de uma empresa gigantesca, tem milhares de funcionários, então essas empresas, normalmente, elas têm muitos presidentes. Então, todos esses presidentes tinham que reportar o acidente para o O'Neill em até 24 horas e apresentar um plano para garantir que esse acidente não acontecesse mais. E aí, como é que você vai fazer o cara que estava acostumado a não se preocupar com esses acidentes, que entendia que o acidente era algo corriqueiro, que acontecia mesmo, fazia parte do processo? Como é que eu vou fazer para esse cara, então, começar a levar a sério essa minha ordem? Porque você sabe que tem muita empresa que o chefe manda fazer alguma coisa, aí os funcionários dão uma barrigada e não faz, né? Eles levam no bico, vão enrolando o cara, até que chega uma hora que a impressão que dá é que o chefe esquece, e aí ninguém faz mais nada. Isso acontece muito nas empresas, né? O cara cansa de cobrar e acaba esquecendo, e a coisa vai passando, ou então o pessoal faz de mau jeito, finge que faz, aí o chefe finge que recebe, enfim. Só que o O'Neill, para evitar isso, ele falou o seguinte, ó, moçada, é o seguinte, quem não fizer isso que eu estou pedindo, não vai ser promovido. Então, só vão ser promovidos, que aí as empresas têm plano de carreira, e essa promoção também envolve receber bônus, envolve uma questão financeira aí, que ele chama de promoção, que é todo ano os caras recebem uma boa grana aí, em função aí de metas, uma série de coisas.
E aí ele estipula isso aí. Lembra que eu falei na aula passada que eu estipulei para os meus funcionários meta de limpeza da fábrica? Foi isso que o O'Neill fez, estipulou meta de divulgação, né, ou informar a respeito do acidente de trabalho. E quem não fizesse isso não ia receber, final do ano, seu bônus ou a sua promoção. E aí os caras ficaram preocupados, caramba, esse maluco aí agora quer... E naquela época não tinha e-mail, né, gente? Como é que eu vou reportar o acidente em menos de 24 horas? Porque você tem uma hierarquia, uma estrutura hierárquica desse tamanho. O presidente da unidade está aqui e o operário está aqui embaixo. Como é que eu vou fazer esse cara chegar até mim rapidamente? E aí esses caras tiveram que rever o quê? Processo de comunicação. Então, olha quanta coisa a segurança do trabalho já modificou o comportamento dos funcionários dentro da empresa. Já mudou o processo de fabricação, já mudou o processo de qualidade, já mudou a maneira de você entender a necessidade de ser mais eficiente, e agora mudou o processo de comunicação entre as linhas operacionais. Então, meu funcionário chão de fábrica, ele vai ter que avisar o seu supervisor o mais rápido possível, que vai ter que avisar o gerente, que vai ter que avisar o diretor, que vai me avisar para eu poder avisar o presidente O'Neill. Olha só que bacana o quanto que isso muda completamente a empresa. E aí, além de avisar que teve o acidente, o cara também tinha que levar para o presidente da empresa, não era só, né, para o O'Neill, não era só, ó, aconteceu um acidente lá na planta tal, setor 3, funcionário 5, perdeu o braço. O O'Neill não queria saber disso, ele queria saber o seguinte, ó, aconteceu um acidente lá, o cara quebrou o braço, mas aí a gente foi analisar e o processo lá está errado, nós vamos ter que fazer isso, isso e isso, para aquele tipo de acidente não acontecer mais. Era isso que ele queria. E aí o que tiveram que fazer? Tiveram que colocar um monte de caixinha de sugestão na fábrica, porque quem entende do processo mesmo do dia a dia é o funcionário que está lá trabalhando. E aí o cara ia chegar e detectar, ó, peraí, ó, tá, tem esse processo aqui, tá errado, isso aí vai acabar dando coisa errada, alguém vai acabar se machucar se você não mudar isso. Então os caras começavam a fazer sugestões, e aí quando acontecia o acidente, pegava aquele monte de caixinha de sugestão, já conversava com os funcionários e já ia ver qual que era o plano de melhoria que poderia ser adotado para resolver isso. Então, criaram-se um novo sistema de comunicação entre operário e presidência, diretoria, e nesse meio tempo, incentivar os próprios funcionários a pensar o processo de uma maneira diferente para evitar que eles mesmos se machucassem. Olha o que é. Vocês estão tendo ideia do que foi que o O'Neill fez? Simplesmente quando ele chega e fala assim: nós temos que ter um índice de acidente zero, nós temos que trabalhar apenas questões de segurança do trabalho da empresa. O cara mudou um monte de processo, um monte de processo. E aí o O'Neill fez o quê? Prometeu foco na segurança dos funcionários e, fazendo isso, ele iria elevar os lucros na Alcoa. E com isso, o que aconteceu? Ele foi adotando novas rotinas, essas novas rotinas foram se espalhando por toda a organização, essas novas rotinas foram baixando os custos de fabricação, foram baixando os custos com acidentes do trabalho e a produtividade explodiu, foi lá para o espaço. Inclusive a Alcoa faz ônibus espacial. Então foi literalmente para o espaço. Tudo porque o cara decidiu mudar um comportamento do funcionário, instituir uma cultura com valores voltados à segurança do trabalho. Então, aqui estão as referências que eu usei.
tá? Deixa eu mostrar para vocês o livro, é o capítulo 4 desse livro aqui, tá? Eu vou, ó, tem até no Google Books. Poxa, eu queria que abrisse peraí. Aí, agora sim, apareceu um monte. É esse livro aqui. Deixa eu ver se abre aqui uma imagem bonita dele. Tá? É esse aqui. E aí eu peguei essa história no capítulo 4, que é fundamental. Ela mostra simplesmente aquilo que a gente estudou. Então, quando você pergunta para mim, como é que a cultura tem influência na organização? Lembra dessa historinha da Alcoa, tá? Ela é fundamental, ela literalmente transformou uma empresa gigante dos Estados Unidos em uma empresa bilionária. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.